musical das nossas orações, também ao trabalho imenso feito pelos delegados diocesanos, dos delegados diocesanos para o serviço de arquitetura e arte na liturgia, aos conferencistas, ao Padre Pedro Santos pela tradução, ao Delfim e à Paula, que nós não os vemos, mas sem eles não era possível termos este encontro, e a todos os presentes aqui na sala, mas também àqueles que estão presentes através das vias telemáticas. Inscritos estão cerca de 114 pessoas, participaram, do ponto de vista geográfico, 17 dioceses. A todos agradecemos. Só dois avisos. Também quero agradecer às editoras terem estado presentes, porque a cultura também se materializa através de obras escritas, e, portanto, a Paulos, a Paulinas, a Brutéria, que acabou de fazer a sua apresentação, e o Secretariado Nacional de Liturgia, que tem também feito todo um esforço para publicação de textos nesta matéria. Começo por sublinhar um ponto: cultura não é erudição, mas uma dimensão antropológica fundamental que nos humaniza, a nós e à sociedade. Cultura e culto têm a mesma raiz, vem do verbo koleo, que vai buscar o seu significado ao vocabulário da agricultura, cultivar. É isso que nós estamos aqui a fazer, estamos a cultivar o nosso espírito, no fundo, e a cultura tem sempre, acentua sempre este aspecto que nós também falámos aqui, de uma arte em processo e que não prescinde de uma dimensão missionária. E queria começar por chamar a atenção para o número 1 da Sacrosanctum Concílio. O número 1 da Sacrosanctum Concílio refere, de alguma forma, aquilo a que o Concílio, estou a falar do Concílio Vaticano II, se propunha: fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor às necessidades do nosso tempo as instituições suscetíveis de mudança, promover tudo o que pode ajudar à união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da Igreja. Julga, por isso, dever também interessar-se de modo particular pela reforma e incremento da liturgia. Ora, estes objetivos do Concílio, que a reforma litúrgica assumiu, são precisamente os objetivos da arquitetura e das artes para a liturgia, não são outros. Isso é importante ter presente. Fazendo um percurso por aquilo que ouvimos durante este dia, em primeiro lugar, queria chamar a atenção que a arquitetura e as artes para a liturgia são um serviço, servem a liturgia, servem o povo de Deus, servem a Assembleia Santa. Ouvimos isto durante o dia. É um caminho comunional. A arte para a liturgia fala a linguagem da liturgia. A linguagem litúrgica é uma linguagem comunitária. A arte para a liturgia abre ao mistério pascal e é epiclética, como nos disse o padre Giuseppe Amidili. Acolhe o dom do Espírito Santo, a força que vem do alto, que é constitutiva da Igreja. A Igreja como lugar de comunidade convocada. O missal pós-Concílio Vaticano II começa: reunido o povo. Ora, esta reunião, esta convocação, é Deus que convoca. Os escolhidos por Deus são convocados para se reunirem em cada ato litúrgico. A Igreja, como lugar da comunidade convocada, é um edifício que permanece no tempo, torna-se símbolo e testemunho. E não é só a arquitetura, ou seja, o edifício é o todo. A arquitetura, a arte, as vestes litúrgicas, as alfaias, o mobiliário litúrgico, tudo contribui precisamente para esta símbolo, como símbolo e testemunho. Deixa de haver a distância entre Deus e os homens, entre o céu e a terra. Aquele quid
que o Nervi falava, a capacidade de anunciar um outro mundo que começa aqui nesta terra e que é antecipado pela liturgia. E aqui sublinho aquilo que foi falado, quer pelo arquiteto Sergeira Fontes, quer pelo próprio padre Giuseppe Amidili, a importância da memória. A memória torna visível o invisível. Aquilo que recebemos deve ser atualizado no nosso hoje. Por isso a tradição não é algo cristalizado, é algo que nós atualizamos com aquilo que vivemos hoje. É fundamental. A liturgia é uma ação, e é uma ação que se torna presente hoje, que incide hoje, que de alguma forma celebra sacramentalmente aquilo que historicamente aconteceu há 2000 anos, o mistério pascal de Cristo. A arquitetura e as artes para a liturgia são para sempre. É uma obra para o povo de Deus que celebra. Função e rito estão intimamente ligados e interessam todos os pormenores, incluindo, como aqui foi falado, o programa iconográfico. A Igreja, quando deve ser pensada na sua totalidade. A Igreja é aquele lugar que fala do que nela se realiza. E nós devemos ter consciência desta experiência do dom. Ou seja, o projeto de uma Igreja é um dom. Um dom para aquele que a faz e um dom para aqueles que a recebem. É o resultado de um itinerário experiencial que inclui arquitetura e artes. São inseparáveis, envolve tudo. E dependem, também como foi falado, sobretudo pelo professor Giuseppe Amidili, da ideia eclesiológica, ou seja, da ideia de igreja que cada um de nós tem. Ou seja, a ideia de igreja que cada um de nós tem, que aquela comunidade que ali celebra tem, implica aquilo que se falou aqui, a lex edificandi. Que visão de igreja tenho eu em mente? É uma pergunta que devemos fazer. O Papa Francisco, num discurso que fez aos artistas, a certa altura diz: mas creio que existe um critério importante a discernir, o da harmonia. Com efeito, a verdadeira beleza é reflexo da harmonia. Na teologia é interessante. Os teólogos descrevem a paternidade de Deus, a filiação de Jesus Cristo. Mas quando se trata de descrever o Espírito Santo, o Espírito é harmonia. Ipse harmonia est. É o Espírito que faz a harmonia. A harmonia acontece numa igreja que é, de alguma forma, que é rezada e onde se celebra. Desculpem, só para... voltando. Desculpem, é aqui. E queria concluir, porque depois vou pedir ao Pedro, o arquiteto Pedro Calado, para vos dar uma explicação breve do logotipo da arquitetura e artes para a liturgia. O Papa Francisco, na sua carta apostólica sobre a formação litúrgica, e que foi muito também o mote para lançarmos esta... no fundo, que está na base deste serviço de arquitetura e artes para a liturgia, diz no número 25, a certa altura: a beleza como a verdade gera sempre assombro, e quando se referem ao mistério de Deus, levam à adoração. A arquitetura e artes para a liturgia, de alguma forma, contêm em si esta promessa. O assombro é parte essencial do ato litúrgico, porque é uma atitude de quem sabe que se encontra perante a peculiaridade dos gestos simbólicos. É o enlevo de quem experimenta a força do símbolo, que não consiste em remeter para um conceito abstrato, mas em conter e exprimir na sua concreção aquilo que significa. O assombro acontece na realidade, não na ideia. Envolve a pessoa toda, implica uma experiência. Por isso a importância da atmosfera que tanto aqui foi falada.
O grande desafio, então, e agora respondo a uma pergunta para concluir e para passar a palavra ao Pedro e para não sairmos dos nossos tempos. Houve aqui várias perguntas na Assembleia, muito importantes, com alguma perplexidade, por parecer que as artes não estavam tão contempladas neste encontro. Da minha experiência e do curso que fiz em Roma, de Arquitetura e Artes para a Liturgia, o curso acontecia um ano, era sobre a arquitetura, e no ano seguinte versava mais sobre as artes. Nós tivemos uma jornada de um dia, era impossível colocar aqui tudo, portanto, pensámos o programa desta maneira. É verdade que houve menos incidência sobre as artes, mas o que eu sugiro é que na avaliação deste encontro, que vos pedimos que coloquem as vossas sugestões, etc., porque essa avaliação será tida em conta para outras ações que vamos pensar. Este serviço, essencialmente, tem uma preocupação formativa e pretende, eventualmente, um dia evoluir para um curso, algo ligado a alguma faculdade, depois logo se verá o que o espírito inspira, mas é numa atitude, e numa atitude de diálogo, de relação, de começarmos a conhecermos, sabermos quem faz o quê. Por isso também a preocupação dos intervalos, do próprio almoço, etc., de alguma forma podermos começar a falar uns com os outros e a pensar, a construir, não é um país muito grande, a construir em conjunto. Porque, de facto, é importantíssimo não só formarmos-nos a nós próprios, mas também formarmos aqueles que estão à nossa volta. Porque se as comunidades, por exemplo, acham que a arte não é necessária, é porque nunca fizeram verdadeiramente a experiência do que é entrar num espaço que de repente provoca o silêncio, provoca a oração, leva a perceber quase tangivelmente o divino junto de nós. E por isso cabe-nos a nós, como vasos capilares desta teia grande que é a Igreja, de alguma forma colaborarmos nesta formação. Porque o texto do Papa Francisco sublinha não só a formação pela liturgia, como também a formação para a liturgia. E em ambos os campos, todos nós somos formadores. Por isso, peço só ao Pedro para dar 2 linhas gerais sobre o logotipo e depois concluo. Sim, são 2 palavras mesmo. É só simplesmente explicar o que é que se pretendeu com o logotipo, que pretende-se basicamente uma imagem que pudesse ser de leitura fácil e imediata, mas que pudesse também ser referência de alguma maneira inequívoca da imagem que temos da arquitetura e artes para a Igreja. Portanto, pensou-se numa forma que tivesse forma de casa e que fosse caracterizada por uma porta significativa, diria quase que sugere alguma monumentalidade e que deixa entrever no interior alguma coisa, um conteúdo com um ponto central e, portanto, um ponto que, de alguma maneira, sugere simultaneamente uma rosácea, que é um lugar comum da imagem que temos de elementos artísticos nas igrejas que conhecemos, mas simultaneamente remete para a imagem da hóstia que, enfim, finalmente sugere o lugar e o contexto onde Cristo acontece. A beleza como a verdade gera sempre assombro, e quando se referem ao mistério de Deus, levam à adoração, diz o Papa Francisco. Ora, é este desafio
que lanço a todos e a mim própria, para que agora, no nosso regresso às nossas dioceses, às nossas paróquias, aos nossos locais de trabalho, levemos para que todos possam fazer a experiência da beleza, da arte, da arquitetura e das artes para a liturgia.